O assunto agora é sério, porque quando essa informação chegou para a gente, trouxe um alerta e acaba causando uma certa preocupação, eu diria, né? Nós noticiamos uma suspeita de ingestão de metanol por parte de um homem em Nossa Senhora do Socorro. Ele estava internado e seria o primeiro caso confirmado. Mas olha, um trabalho profundo, né? Polícia técnica do IML, enfim. A gente vai agora com o repórter Vinícius Mecenas. Vinícius, a gente pode tranquilizar a população agora, né? Conta pra gente a causa da morte deste homem. Boa noite. Oi, Mariana, mais uma vez, boa noite para você, para toda a turma aqui do Cidade Alerta, aqui da TV Atalaia. Exatamente, inclusive a gente entrou ao vivo sobre esse assunto quando veio à tona, agora na última quarta-feira, porque essa informação inclusive chegou a ser divulgada pela própria Secretaria de Saúde do município, lá do município de Nossa Senhora do Socorro, sobre essa possível intoxicação por metanol de um homem que havia consumido bebida alcoólica e por conta dessa bebida alcoólica que ele teria ingerido, ele foi parar numa unidade de pronto atendimento, que é o Porta Aberta de Urgência e Emergência, que é o Zé Franco, que também fica lá na cidade, né? Ele que apresentava todos os sinais com muita clareza, muito similares, né? Bem paralelos aí em relação ao metanol. Então, por conta disso, esse homem precisou ser transferido às pressas para o Hospital de Urgência aqui de Sergipe, governador João Alves Filho, onde ele inclusive já chegou praticamente desacordado para receber um tratamento específico e adequado. A gente até entrou essa semana sobre esse assunto para entender as circunstâncias desse caso, as doses que já chegaram, né, do antídoto para esse possível caso, se fosse preciso, né, administrar, portanto, o medicamento. Foi o que a gente tratou com o Marco Aurélio, né, que é o da Vigilância Sanitária aqui do Estado, lá na Secretaria de Estado da Saúde, e ele tranquilizou a gente, porque disse que, sendo o metanol ou não, esse homem já havia sido medicado, portanto, com o medicamento, para ver se ele conseguia ter uma melhora. Mas apesar dos medicamentos serem disponibilizados, né, administrados em relação a ele não tinha uma melhora, e sim uma piora, o que levantava ainda mais a hipótese de ser o primeiro caso de metanol. Então, por conta disso, a unidade hospitalar entra em contato imediatamente com a polícia e ficou sob o cargo da 5ª DM, né, da 5ª Delegacia Metropolitana aqui de Aracaju, fazer todo o processo de perícia, de análise, de levantamento de dados. Então, foi essa parceria entre saúde e polícia que culminou, portanto, na entrega rápida desses resultados. E hoje a gente traz, portanto, essa atualização, que este homem, ele não resistiu, ele morreu, inclusive, ao longo das últimas horas, não resistiu e morreu. E a polícia científica descartou a intoxicação por metanol e indicou que ele, na verdade, veio a óbito, não resistiu, justamente por conta de uma overdose, uma sobrecarga de álcool que ele havia, portanto, ingerido. E aí a gente começou o nosso dever de casa de apuração para entender as circunstâncias desse caso e tudo mais, como foi esse trabalho muito refinado, né, da polícia científica em trazer esses levantamentos de forma tão rápida. Porque, veja, esse caso veio à tona na quarta, hoje já é sexta, e os dados foram todos apresentados de forma muito célere, rápida, né, e muito certeira. Então a morte foi classificada como overdose e não por intoxicação por metanol. Então a comunidade aqui sergipana já pode ficar mais tranquila. Ainda não temos nenhum caso registrado aqui em Sergipe. E essa análise ela veio justamente para constatar elementos que pudessem caracterizar essa intoxicação por metanol ou de outro agente químico. Então, a 5ª DM foi a responsável, a delegacia, né, da Polícia Civil responsável por dar início a todo esse processo de diligência. Um pouco mais cedo, o repórter Douglas Magalhães chegou a conversar, né, com a delegada responsável pela unidade, a Mariana Amorim, que vai trazer mais detalhes, como se deu esse processo inicial de análise. A delegacia foi acionada, imediatamente uma equipe de agentes já na terça-feira foi até o local para fazer os levantamentos prévios. A Polícia Científica também foi acionada para fazer a coleta de material para que possa ser submetida ao exame.
Chegando ao local, o objetivo dos oficiais investigadores seria tentar conversar com o rapaz para fazer o trabalho regressivo, né? Se ele realmente teria ingerido bebida alcoólica, onde ele teria ingerido, se por um acaso ele haveria alguma amostra dessa garrafa de bebida que a gente pudesse apreender e também encaminhasse para a perícia. Mas, infelizmente, chegando lá, ele já estava entubado e sem condições de falar, dada a gravidade do quadro em que ele se encontrava. Então, fizemos outros tipos de levantamentos, tanto junto ao hospital como junto à comunidade, né? E ficou constatado que ele era um rapaz que já teria dado entrada no hospital por outras situações também de uso excessivo de álcool e substância entorpecente. Procurando um registro, não havia nenhum registro criminal contra ele no nosso sistema. E ficamos aguardando o trabalho da perícia, né, que imediatamente também fizeram a coleta do material, até sair o resultado para confirmar ou não a questão da ingestão do metanol. A gente agradece e parabeniza a Mariana pela rapidez também em todo esse processo, porque o que a polícia fez basicamente foi aquele processo de mapeamento, entender todas as circunstâncias. Porque se fosse de fato metanol, eles queriam saber onde esse homem havia consumido, portanto, a bebida. Então, há a escuta, né? Há aquele trabalho de ir na externa mesmo para analisar todas essas circunstâncias. Então, depois que essas amostras elas são coletadas, cabe à polícia científica ficar responsável pelo processo de avaliação. E foi algo que eu até perguntei ao Marco Aurélio ao longo dessa semana, da Vigilância Sanitária aqui da Secretaria de Estado da Saúde, por que a unidade hospitalar em que ele estava, no caso USE, não faz esse tipo de análise. E ele explicou justamente porque se trata de um possível crime, uma suspeita de intoxicação por metanol. Então, por isso que a polícia precisou ser acionada e fica sobre a responsabilidade, a incumbência dela dar andamento em todo esse processo, uma vez que existe a polícia científica para isso, para fazer todos esses balanços e todas essas análises. Então foram realizados esses exames laboratoriais, que inclusive foram concluídos em tempo recorde e foram para analisar exatamente a questão da urina. E o que chamou a atenção, como a própria Mariana já havia dito, é que esse homem, ele também, de acordo com a polícia, eles fizeram todo esse levantamento em relação à vida dele, já era uma pessoa que tinha histórico de dar entrada em hospitais por conta do exagero do consumo de bebidas alcoólicas. E eles também perceberam, constatado em dados, em documentos dos exames, que além da concentração elevada de álcool etílico, também haviam substâncias análogas à cocaína e também ao coquetileno. Então, já havia sido confirmado, como eu disse, que esse homem já tinha esse histórico de passagem pelos hospitais por conta disso. Então, ficou confirmado que ele também fazia uso dessas substâncias ilícitas aqui na região metropolitana de Aracaju. Sobre esses exames, a colaboração aí da Polícia Científica com a 5ª DM, a gente vai ouvir agora o Vitor Barros, que é o diretor-geral da Polícia Científica, que vai trazer mais elementos de como se deu todo esse processo de análise das provas. Comparecemos de pronto ao hospital, coletamos ali uma amostra de sangue que havia sido retirada do paciente na data da admissão, isso aumenta muito a chance de encontrar a substância, e coletamos ali também, naquele momento, a urina do paciente. Levamos para o nosso laboratório e iniciamos imediatamente as análises. Em menos de 24 horas, nós conseguimos o resultado dessas análises, onde não foi encontrado nem metanol, nem o seu metabólito, que é o ácido fórmico, o grande responsável pela cascata de eventos danosos. Também foi analisado em busca de álcool, cocaína, drogas, demais drogas e medicamentos. E o que foi encontrado foi uma elevada taxa de álcool etílico na urina, que é o álcool convencional, e cocaína e coquetileno. O coquetileno é um subproduto da ingestão de álcool com cocaína, que leva uma série de eventos também lesivos, muito semelhante ao que acontece na ingestão do metanol. Por isso a suspeita da equipe médica ter sido de metanol nesse primeiro momento. Perfeito, tá aí também o Vitor Barros, a quem a gente agradece, a ele, a Mariana e a toda a turma aí
da Polícia Científica, também da 5ª Delegacia Metropolitana de Aracaju, que ficaram responsáveis por trazer esse resultado e apresentar para toda a sociedade sergipana esses resultados, né, de forma muito rápida. Em menos de 24 horas eles conseguiram ter acesso a todos esses dados, a esse balanço de forma completa. Então, Mariana, só para finalizar, até agora nenhum caso registrado de intoxicação por metanol aqui em Sergipe. Muito obrigada, Vinícius. Quero parabenizar também a todos os envolvidos aí para que se chegasse nesse diagnóstico de fato, né? Foi um susto grande, mas rapidamente, como o Vinícius já trouxe, né? Em poucos dias já conseguiu identificar que, na verdade, não foi ingestão de metanol, mas sim uma overdose pelo uso das drogas.